Olá, eu gostaria de falar sobre um símbolo na matemática que nós consideramos como número, mas que tecnicamente não é um número. Eu estou falando do número zero. O zero, ele não é considerado exatamente como um número, porque ele não é capaz de fazer é, cálculos matemáticos. Se você fazer uma soma, uma divisão, uma multiplicação de um número sobre zero, não vai fazer diferença alguma no resultado. Ou seja, o zero não vai ter efeito nenhum nessa equação matemática, nessa, nesse cálculo matemático. Então, por conta disso, o zero é considerado como mais um símbolo do que um número. Ele é um símbolo utilizado para ocupar um espaço em uma representação algorítmica. Ou seja, quando nós representamos, por exemplo, o número 10, o zero que faz parte do número 10, ele está ali ocupando um espaço na representação de algoritmos. Ou seja, para que o 10 seja representado como 10, ele precisa ter o seu valor, que é 10, e precisa ocupar duas casas decimais, ou seja, precisa ter dois algarismos. Então, como ele não pode ter outro número com um valor pré-definido, como por exemplo 1 ou 2, aí, porque então ele não seria 10, ele precisa de um número, um símbolo que seja nulo, que não tenha valor. Então, por conta disso, o zero é utilizado. Ele é um símbolo que ocupa esse espaço que não possui valor. Quando nós representamos o número 100, o número 1000, o número 10.000, todos os números zeros, os símbolos zeros, eles estão ali ocupando um espaço que existe, mas que não possui valor no momento. Por exemplo, quando nós representamos o 10, somente o 1 é o que possui valor, porque ele representa uma dezena. Por exemplo, nós possuímos a primeira casa, que está o zero, que é a casa dos números das unidades. Mas como o 10 não possui unidades, ele só possui uma dezena, então só o número 1 é o que terá valor. O primeiro número não pode ter valor, e por isso ele é representado pelo símbolo zero. A ideia de um símbolo que representa a inexistência de valor, apenas a ocupação de espaço, vem desde a Grécia Antiga, quando os primeiros matemáticos começaram a desenvolver a estrutura da matemática. Os gregos, eles precisavam de alguma coisa que pudesse ocupar o espaço nas casas decimais que não possuem valor, porque sem um algoritmo para ocupar esse espaço, a matemática não poderia ser representada de certa forma. Então começou a ser utilizado como um ponto, uma bolinha, para ser utilizada naquele espaço onde não possui valor. E com o tempo, várias modificações foram sendo feitas no símbolo que deveria ser usado para esse conceito, e acabou se criando o símbolo que hoje é chamado pelo nome zero. Então, por conta disso, é que existe essa discussão de que o zero não é um número, porque ele realmente é apenas um símbolo utilizado para ocupar um espaço nas casas decimais que não possuem valor algoritmo. Ou seja, o zero ele não possui valor porque se você fazer uma operação matemática com ele, essa operação matemática não vai alterar o seu valor, ou seja, não vai ocorrer uma alteração pela operação matemática. O valor do número que possui valor será o mesmo valor do resultado, porque o zero não vai modificar esse valor. Ele vai como se não tivesse sendo feita essa operação matemática. Então, por conta disso, o zero ele é considerado como um número neutro, porque ele não faz operações matemáticas, ele não altera o valor de outros números, ele apenas ocupa um espaço nas casas decimais que não possuem valor. Ele é um algoritmo que ocupa esse espaço
para que os próximos números, os números anteriores, possam fazer o valor que consiste esse número. Por exemplo, se você representar 101, o zero que está no meio, ele está representando um espaço que não possui valor. Somente o primeiro e o último número é o que vão possuir o valor de 101, porque o zero ele vai apenas representar esse espaço que não está tendo valor. Porque se ele não estivesse ali, o número seria 11, não seria 101. Ele precisa de um número que ocupe esse espaço. E essa é a função que o zero tem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E é um assunto muito debatido na comunidade matemática, o conceito de o que é exatamente o zero. Então, espero que vocês tenham compreendido que o zero é apenas um símbolo matemático que representa um espaço que não possui valor. Essa é a definição mais correta para o símbolo número zero.